Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa palavra de hoje é moldado pela palavra de Deus. E o nosso texto base, Salmo 119, versículos 6 até o 8. Antes de nós começarmos, eu gostaria de que você pegasse um caderno, uma caneta, fizesse as anotações necessárias, lembrando, né, que a gente sempre deve verificar aquilo que está sendo ensinado, os textos sempre devem estar dentro dos seus devidos contextos, a palavra ela sempre tem que se ligar com outros textos para que forme uma doutrina consistente, e isso vai fazer com que a gente realmente tenha um ensinamento puro, correto, verdadeiro, para que ele venha trazer transformação para a nossa vida e venha também nos dar direção para que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais vivo e cada vez mais pessoal com o Senhor. Então esse é um ponto, por isso que eu gosto muito que você anote, né? Busque anotar os textos, os temas que te chamam a atenção, para que depois você possa fazer as suas pesquisas, ir atrás da informação, absorver, né? A gente sempre fala, ouvir de tudo e reter aquilo que é bom, porque isso é muito importante. Então que você possa aí, né, analisar aquilo que está sendo falado e absorver realmente aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Outra coisa que eu gostaria de fazer é começar com oração. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem também para a glória de Deus. Amém? Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja derramando do teu Espírito sobre as nossas vidas, nos ministrando, nos fortalecendo com a tua graça. E te peço, Pai, que neste momento também o Senhor venha nos direcionar, venha nos fortalecer, venha abençoar esse tempo em que nós vamos estar estudando a tua palavra, de forma, Senhor, que a tua palavra ela venha a ser bênção para as nossas vidas, que a palavra ela realmente venha trazer direção, venha nos ajudar a estarmos desenvolvendo um relacionamento mais vivo contigo e que no nome de Jesus essa palavra também venha fazer com que o nosso coração seja alimentado, seja aquecido, para que nós possamos continuar firmes e fortes na nossa caminhada rumo à nossa salvação. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, é aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então vamos ler Salmo 119, do versículo 6 até o 8. Nós vamos ler o verso 6 agora, que diz o seguinte: Então, não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Observa só, né? A primeira coisa que nós vemos que a palavra de Deus ela nos molda é que ela nos tira a vergonha das coisas relacionadas a Deus. Paulo ele tem um versículo, perdão. Paulo ele tem um versículo que ele expressa muito bem essa situação, né? Que ele fala que ele não se envergonha do evangelho, que é o poder de trazer salvação a todo aquele que nele crê, né? Ou seja, a palavra ela pode transformar a nossa vida, ela pode mudar a nossa história, ela pode direcionar a nossa caminhada. Porém, o que acontece? Muitas vezes, devido, né, a as pessoas com as quais nós andamos, os círculos nas quais nós fazemos parte, ou até mesmo desconhecidos, né? De repente que fiquem olhando caso nós estejamos com a Bíblia, ou caso eles nos identifiquem como sendo cristãos, como acreditando em Deus e como tendo princípios diferentes daquilo que está sendo ensinado pela sociedade como um todo, aí a gente acaba se envergonhando, né? Muitas vezes isso pode trazer algum tipo de constrangimento, algum tipo de vergonha, até mesmo porque as pessoas elas gostam de fazer com que isso aconteça na nossa vida. Mas quando nós temos uma vida fundamentada na palavra, começamos a experimentar realmente o evangelho da salvação, começamos a experimentar comunhão com Deus, começamos a ver que a palavra é verdadeira e que ela se cumpre em nossas vidas, isso faz com que toda essa vergonha ela caia por terra. Muito pelo contrário, nós começamos a afirmar que realmente nós somos de Jesus, que nós seguimos os conceitos e os princípios da palavra de Deus e que isso está fazendo diferença na nossa vida.
não somente de ouvirmos falar daquilo que aconteceu na vida de outras pessoas do passado, mas principalmente porque nós estamos experimentando o novo de Deus dia após dia. Então, a primeira coisa que nós devemos tomar cuidado, né, e devemos ali permitir que a palavra transforme a nossa vida é essa questão de não nos envergonharmos, né? Não nos envergonharmos da palavra de Deus, não nos envergonharmos das coisas do Senhor, não nos envergonharmos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, né, do caminho que Ele tem nos direcionado para que nós possamos seguir, porque isso vai fazer a diferença, tanto na vida das pessoas que estão caminhando conosco ou que vierem a ter contato conosco, através do nosso testemunho de transformação, através do nosso testemunho de vida, como também diferença futura, né? Porque o próprio Jesus ele diz em certa passagem ali dos Evangelhos que aquele que confessa o nome dele diante dos homens, ele será confessado também por Jesus diante do seu Pai, diante dos anjos, quando nós realmente estivermos quando ele voltar, né, nós estivermos adentrando o reino de Deus, a fim de alcançarmos a vida eterna. Então, esse é um ponto. E outro ponto também que ele fala que é muito importante é que aquele que o nega diante dos homens, ele também o negará diante do seu Pai e diante dos anjos nesse momento, né, quando ele voltar e quando nós tivermos que nos apresentar diante dele. Então, isso é muito importante que nós nunca nos envergonhemos da palavra de Deus e que nós estejamos continuamente caminhando na presença do Senhor, tendo um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo e experimental, né? Que a palavra ela não é só teórica, mas ela deve nos levar a uma prática cristã e principalmente a uma experiência com o nosso Deus, que isso sim é o que vale, isso sim é o mais importante, o verdadeiro tesouro do céu. Amém? Então, ele fala, né? Que ele não se envergonha da palavra, né? Não terei do que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Ou seja, né? Jesus ele nos deu uma série de mandamentos para que nós possamos estar obedecendo, né? Para que nós possamos ali ter uma vida cristã reta, uma vida cristã digna, mandamentos que são baseados na honestidade, na fé, na esperança, na alegria, né? No domínio próprio. Então, tem diversas situações que nós devemos estar ali, né? Aplicando as nossas próprias vidas para agradar ao Senhor. E tudo isso ele tem como base a questão do amor. Primeira coisa que nós devemos buscar dentro da nossa caminhada cristã é isso, né? O amor por Deus em primeiro lugar, e não o amor no sentido de sentimento, né? Ah, eu tenho que ter aquele sentimento, né? Aquela emoção toda vez que eu falo de Deus. Não, não é isso que Deus está falando. Jesus ele é muito prático, né? Ele fala assim: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Ou seja, o nosso amor por Deus ele é demonstrado à medida que nós obedecemos a sua palavra, à medida que nós estamos alinhando as nossas vidas com os preceitos que ele trouxe para que nós estejamos aplicando nas nossas vidas. Então é muito importante que a gente tenha esses preceitos na nossa mente, no nosso coração, e principalmente que esses preceitos eles sejam uma prática diária para que nós tenhamos aí uma vida que agrada ao Senhor e que esteja alinhada com aquilo que Ele está nos ordenando e nos direcionando. Então esse é um ponto importante para nós, né? Uma vida alinhada com os preceitos de Deus, e isso realmente vai demonstrar o amor pelas pessoas, por ele, né? E o amor pelas pessoas, que também é a base do evangelho, né? Faz parte da base, é a outra asa do evangelho, digamos assim, é aquela questão também da prática, né? Não é a questão de você sentir um sentimento, uma emoção muito grande, mas sim que você tem uma prática que demonstra o amor. Quando tem uma pessoa com necessidades, você vai lá e ajuda. Quando tem uma pessoa que precisa de uma palavra, você vai lá e dá essa palavra. Quando tem uma pessoa que necessita de oração, você vai lá e ora. Claro, dentro da sua possibilidade, dentro da sua disponibilidade, porque vai haver momentos que a necessidade ela realmente é grande, né? E você vai ter que escolher aquilo que você vai ter que atender. Isso vai fazer parte, né? À medida que você vai se doando para o Evangelho, vai se doando para o Senhor, vai chegar momentos que vai ter muitas pessoas para serem atendidas e você tem que tomar base de prioridades. E as prioridades sempre vão ser, em primeiro lugar, a sua família, depois os seus amigos, parceiros de trincheira, pessoas que estão próximas a você dentro da sua caminhada, né? Seria ali os discípulos, os co-líderes ali que estão juntamente com você, e depois, né, o povo, depois as pessoas que estão fora ali da sua
da sua alçada, né, da sua responsabilidade. Aquilo que sobe o tempo, aí sim você vai atender o povo. Não pode inverter os valores, né, deixar a família de lado, deixar os amigos de lado, deixar as pessoas que estão ali debaixo da sua cobertura espiritual de lado para atender outras pessoas, porque aí nesse caso, né, a gente está acabando negligenciando a nossa verdadeira tarefa e a tarefa que o Senhor nos deu. Então, a igreja ela é muito grande, né? Então a igreja ela deve distribuir essas tarefas entre elas, né? E cada um fazendo a sua responsabilidade, todos acabam sendo atendidos. E se alguém tiver sobrecarregado, né, deve realmente delegar, pedir ajuda, sinalizar aí para a sua liderança, sinalizar para os seus amigos mais chegados e próximos, para que possa dividir a carga, dividir o fardo, para que mais pessoas ali possam ser atendidas pelo Evangelho. Então, obedecer ao Senhor, né, com a base do amor, primeiramente por Deus e depois pelas outras pessoas, pelos nossos próximos, aí sim a gente vai estar ali cumprindo a lei de Cristo, e isso vai fazer com que nós não nos envergonhemos da palavra, mas muito pelo contrário, que nós estejamos testemunhando com fé, com alegria e com esperança a respeito desse evangelho maravilhoso que nos tem a salvação. Na sequência do texto, nós vamos ver aqui no verso 7 o seguinte: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, né? Ou seja, aqui está falando sobre uma vida de gratidão, né? Uma outra forma da palavra de Deus estar moldando os nossos corações, estar moldando as nossas vidas, é através de uma vida de gratidão. Nós sempre vamos ter diversas experiências, algumas boas, outras não tão boas, né? Outras ali talvez sejam até mesmo experiências ruins ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada. A grande questão é que, mediante aquilo que está sendo apresentado para a nossa vida, nós vamos ter duas escolhas. Ou nós vamos agradecer por aquilo que nós já temos, ou vamos viver reclamando e murmurando por aquilo que nós não temos, ou talvez ainda não conquistamos. É aquele negócio, né? Eu tenho uma casa, mas ao invés de eu agradecer por essa casa, eu reclamo porque eu não tenho uma casa maior, não tenho ali, né, uma mansão, não moro em um determinado lugar, ou num país, num outro país que de repente seja um sonho, né, ou as pessoas estejam falando. Então, são opções que eu faço na vida. Um coração grato sempre vai me trazer alegria e vai atrair a presença de Deus. Agora, um coração que murmura, um coração que vive reclamando, ele afasta a presença de Deus, ele atrai maldição e afasta as pessoas diante de mim também. Então, entra naquele ciclo de destruição, naquele ciclo vicioso. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos debaixo da graça dele, nós realmente devemos ter esse coração grato, agradecer por todas as coisas, né? Paulo ele nos ensina, através lá da carta aos Filipenses, que nós em tudo devemos dar graças, né? Em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, nada fica fora desse tudo, né? A gente dá graça pelas coisas que nós já conquistamos, damos graças, né, pela nossa casa, ainda que ela seja pequena, é o lugar que é o nosso refúgio, é o lugar onde é o nosso lar, onde nós somos protegidos do calor, do frio, da chuva, né? É o lugar onde a gente chega e pode repousar. Então a gente deve ser grato por isso, né? Quantas pessoas não têm esse tipo de situação em suas vidas? Devemos ser gratos pela nossa comida, né? Ainda que seja ali uma comida mais simples, uma comida que seja cotidiana, né? A gente não tem aquela variedade, aquela situação toda, mas ainda assim é aquilo que nos alimenta, que nos dá força, nos dá bom ânimo, vigor, para que nós possamos ir atrás das lutas do dia a dia, para que nós possamos vencê-las e permanecermos vivos, firmes e fortes aí na presença do Senhor. Então, é dar graça pela comida de todos os dias, é dar graça, né, pelas pessoas que caminham conosco, né? Muitas vezes a gente vê reclamação, eu não confio no homem, eu prefiro o cachorro, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não, isso não é uma atitude correta diante do Senhor. A gente deve dar graça, sim, pelas pessoas que estão próximas a nós, pelas pessoas que o Senhor tem colocado para caminhar juntamente conosco. Claro que todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Tem dia que nós vamos estar mais alegres e tem dias que nós vamos estar chateados, irritadiços, né? Faz parte da nossa jornada, nós não temos essa linearidade de estar bem todos os dias, né? Mas a gente deve respeitar.
respeitar as limitações, respeitar os defeitos, as falhas das pessoas, porque nós também temos, talvez não as mesmas falhas, mas certamente temos alguma coisa que as pessoas também têm que tolerar, têm que respeitar. Então é dentro desse respeito mútuo, dentro dessa situação mútua, é que a gente vai se fortalecendo, vai se ajudando, vai se fortalecendo para que nós tenhamos aí uma caminhada vitoriosa diante do Senhor. E quando nós temos um coração grato, quando nós agradecemos por todas as coisas, a gente também muda o ambiente, né? Tem pessoas que às vezes quando elas chegam no ambiente tem aquela nuvem negra, né? Parece que a tempestade vem junto com elas. Você pode ter certeza que vai ter reclamação, murmuração, vai sair briga somente pela presença dela ali. Mas como é bom quando chega uma pessoa, ela parece que traz a luz, que ela traz o sol, né? Que ela traz ali a primavera junto com ela. Por quê? Porque ela tem ali palavras de alegria, palavras de bênção, ela muda o ambiente para melhor, né? Ela transforma o ambiente de uma forma boa, de uma forma saudável, e somos nós que devemos ser essas pessoas, né? Às vezes a gente cobra dos outros, mas deixamos a desejar na nossa parte. Então, vamos olhar para nós mesmos, vamos pedir graças a Deus, né? Para que Ele possa realmente derramar do teu espírito, da sua alegria, da sua paz que excede todo entendimento, e em todas as coisas da graça, sabe? Às vezes talvez a gente seja tão acostumado a reclamar que não consiga mais enxergar coisas boas na nossa vida. Mas se nós exercitarmos, né, se nós buscarmos realmente motivos para agradecer, esses motivos eles vão ser aos montes e a gente vai mudar as nossas palavras e vamos mudar as nossas atitudes para a glória de Deus. Então esse é um ponto aí, sempre dar graça na presença do Senhor. E ele fala aqui, né? Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido teus retos juízos. Ou seja, né? Mais uma vez, a fonte de nós estarmos agradecendo é a palavra de Deus. Nós vamos aprendendo os juízos de Deus, os seus caminhos, vamos aprendendo a sua misericórdia, a sua bondade, vamos aprendendo também sobre a sua justiça, sobre a sua maneira de lidar com as pessoas, e nós vamos perceber que a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida, que o amor dele é grande sobre a nossa vida, e à medida que nós vamos aprendendo essas coisas, isso vai ser mais motivos para que nós tenhamos gratidão no nosso coração. Então esse aí é um ponto importante, é conhecer a palavra, é aprender os retos juízos de Deus, aprender os seus caminhos, aprender aquilo que ele gosta, que ele se agrada, para que nós possamos ali ter uma vida alinhada com a palavra dele e possamos ali ter essa gratidão brotando de uma forma natural, de uma forma genuína e verdadeira, né, com integridade de coração, como diz a palavra, para que nós possamos ter uma experiência real com o nosso Senhor. Então, e para a gente estar finalizando, o verso 8 vai dizer o seguinte: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Olha que interessante, né? A palavra de Deus, ela nos molda de forma que a gente queira cumprir os decretos de Deus, né? Não é uma coisa obrigatória, né? Não é um peso, um jugo. Muitas vezes as pessoas elas até têm medo de se aproximar ali do Evangelho, de ouvir falar a respeito dos princípios da Bíblia, porque acham que vão ter um jugo, que acham que vão ter uma situação ali de prisão, uma situação onde vão perder a liberdade. E, na verdade, não é isso, né? O Evangelho ele vai nos apresentar a Jesus Cristo, que está vivo, que ele vem restaurar e mudar as nossas vidas, e nós vamos ter prazer e alegria de cumprir a palavra de Deus, de cumprir os seus propósitos, de estarmos alinhados ali com a presença dele, né? Então esse é um ponto. Nós cumprirmos a palavra não pode ser um peso, né? A gente chegar, ai meu Deus, eu vou ter que andar segundo a Bíblia, porque senão eu vou estar desagradando a Deus. Que coisa triste, né? Não é isso, não é isso, definitivamente não é isso. A gente precisa realmente servir a Deus e servir com alegria, mas essa alegria não é uma coisa forçada, né? É uma alegria que vem realmente do nosso relacionamento com Deus para que as coisas elas aconteçam bem. É interessante, por exemplo, quando a gente traz para o lado humano que a gente gosta muito de uma pessoa, a gente ama uma pessoa, a gente tem prazer de servir a ela. Temos prazer ali de fazer uma comida, de estar agradando, de levá-la para passear, né, de passar tempo com ela, por quê? Não por obrigação, mas por amor, porque nós queremos realmente fazer o nosso melhor para agradar. Não é assim?
No relacionamento humano ele costuma ser assim. E com Deus é a mesma coisa. À medida que nós o conhecemos, à medida que nós andamos com ele, nós começamos a querer agradá-lo, querer alinhar a nossa vida, e isso faz com que a gente obedeça com alegria, porque esse é um ponto importante, né? Como eu disse, obedecer com alegria e não por obrigação. E para a gente estar finalizando agora, ele fala: não me abandone jamais, né? Ou seja, o Senhor ele nunca vai nos abandonar. Aqueles que andam no centro da sua vontade, aqueles que buscam agradá-lo de todo o coração, ainda que sejam falhos, ainda que sejam pequenos, ainda que sejam de repente pessoas que não são reconhecidas aí pela sociedade ou que costumam errar mais do que aquilo que gostariam. Ainda assim, se buscarem a Deus de todo o coração, buscarem o alinhamento, um arrependimento genuíno e verdadeiro, e buscar estar colocando a sua vida no centro da vontade de Deus, Ele realmente não vai nos abandonar, não vai nos desamparar. No momento da angústia e da dificuldade, Ele será conosco. No momento das alegrias e dos momentos também bons, Ele também estará conosco. Em todo tempo. No trabalho ele vai estar nos acompanhando, na nossa família, na nossa casa ele vai estar presente, ele vai ser o nosso companheiro fiel para todas as ocasiões. Mas se nós quisermos realmente desenvolver esse relacionamento com Deus, se nós quisermos estar na presença dele, é buscando em todo o tempo, porque ele é bom e ele tem prazer de se relacionar conosco. Então a gente deve buscar. E tudo isso, né, essas três situações que nós falamos aqui ao longo da nossa mensagem, né, que foi a questão de não se envergonhar, de louvar sempre e de estar na presença do Senhor em comunhão íntima e verdadeira, tudo isso vem através da obediência à palavra, da leitura da palavra, da aplicação prática da palavra no nosso dia a dia, e isso vai nos transformar, vai nos moldar e vai fazer com que nós vivamos o melhor de Deus para nós. Amém? Bom, então essa foi a mensagem para hoje. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra, essa mensagem e ser edificadas por ela. Assina o nosso canal, né? Clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal. E também visite o nosso site www.auxiliobiblico.com, assim como também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo isso /auxílio bíblico, tá bom? Os links vão estar na descrição e espero que realmente, né, você possa continuar aí meditando na palavra e tendo um relacionamento cada vez mais vivo e próximo com o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz, tenha aí um excelente restante de dia. Amém? Deus abençoe.